dia, pessoal, começando mais uma aula de ciências. A gente estudou no capítulo passado, né, sobre o nosso sistema digestório, né? Como é que a gente come, né? Por onde passa a nossa comida, como é que é feito, qual o percurso que ela faz. E nessa atividade de hoje, que a gente vai começar hoje, nesse capítulo 11, a gente vai estudar para que respirar. A gente vai ver sobre o nosso sistema respiratório, tá? E aí vocês vão aprender a descobrir por que e como respiramos, compreender o processo de ventilação pulmonar, conhecer alguns componentes do sistema respiratório, compreender como ocorre o engasgo. Então é tudo isso que a gente vai ver nesse capítulo. Como eu sempre falo, né, volto a repetir, lógico que o ideal seria a gente ver esse capítulo fragmentado, né, gente? A gente vê esse capítulo parte por parte, devagarinho, explicando cada um, mas infelizmente o nosso tempo está corrido e aí a gente vai ter que fazer esse capítulo de forma rápida, tá? Então vamos passar hoje aí começar na página 184 até a 194, tá? E tem algumas atividades que a gente precisa fazer aí nessas páginas, certo? Primeiro texto, gente. O primeiro texto que a gente vai ver é uma doença, né, que tem uma doença respiratória, que é a asma, tá? A gente vai ver um pouco aqui sobre ela nesse texto, ok, gente? E assim como eu falei na aula de português, tem algumas questões aqui, a maioria das questões são questões de interpretação, não é nem interpretação, são questões que tem no texto, tá? São questões que vocês vão procurar nos textos, então não tem muito o que explicar, é ler o texto, ler a questão e procurar a resposta no texto, tá certo? Não é nem interpretar é quando você precisa ler o texto, interpretar o que ele diz e aí sim responder. Esse aqui não tem muita questão de interpretação não, vocês vão procurar realmente a resposta que está no texto, tá bom? Então vamos nós. Asma, você tem? Duas perguntinhas aqui. Asma, você tem? Algum de vocês tem asma? Eu acho que não, né? Espero que não, na verdade. Na hora de ir para a escola, bate aquela dor no peito. É uma falta de ar horrível. Dessa vez não é desculpa, porque não fez a lição de casa. Você acaba de ser surpreendido por uma crise de asma. Quem é que cuida de você nessas horas? Porque fique sabendo que quando o assunto é asma, você também pode fazer muito pela sua saúde. A asma é uma inflamação nos brônquios, canais de pulmão por onde passa o ar. No Brasil, são quase 19 milhões de pessoas com a doença, a maioria é de crianças. E é no outono que a situação de quem tem asma fica mais complicada, por causa dos vírus de gripe que circulam no ar. A crise de asma pode aumentar, por isso, mesmo sendo criança, você pode e deve se cuidar. A participação das crianças no tratamento é muito importante e o principal é não guardar segredo quando chegarem aos primeiros sintomas, tá? Então, se vocês tiverem, espero em Deus que não de verdade, mas alguns sintomas de asma, vocês têm que informar imediatamente. Continuação daquele texto, gente, vocês continuam, obviamente, tá bom? E aí tem 3 perguntinhas aqui, nenhuma é oral, então todas vocês vão responder, tá? Qual é o problema de saúde abordado no texto? Óbvio, vocês já sabem, né? Estamos falando sobre ele. Então coloca aqui qual é o problema de saúde abordado no texto. Indique no texto os parágrafos que representam as causas do problema de saúde, os sintomas e o tratamento. Vocês vão procurar aqui no texto, gente, tá? Vocês não vão escrever, vocês vão só circular no texto os parágrafos que representam as causas do problema de saúde, os sintomas e o tratamento. Ou seja, tem 3 parágrafos aí, tá? Um fala sobre os sintomas, o outro fala sobre as causas e o outro fala sobre o tratamento. Então vocês vão procurar esses parágrafos e vão só circular, vão só marcar, tá? Passa de marca-texto, ou só que circula com lápis, tanto faz, só destaca esses parágrafos. Não é para escrever eles, tá? Só destacar os parágrafos que falam sobre esses assuntos aí. Dentre os cuidados citados no texto, quais deles você pratica? Pessoal, essa, tá, gente? Se você não pratica nenhum, você vai colocar, eu não pratico nenhum deles. Se você pratica algum, você vai dizer, eu pratico esse tratamento. Enfim, pessoal, tá? A respiração, ok? Vamos nós. Deixa eu mudar a página, que no livro é melhor de eu ler, tá? A respiração. Vimos no capítulo anterior que conseguimos obter a água e os nutrientes dos alimentos por meio do sistema digestório. Porém, há um componente essencial para o corpo que não obtemos pela alimentação, mas pela respiração, que é o gás
oxigênio, tá, gente? Tá aqui, ó, gás oxigênio, ok? E aí, mas afinal de contas, você sabe por que o gás oxigênio é tão importante? O gás oxigênio é utilizado nas diversas transformações que fornecem energia para o corpo, e essa transformação ocorre a todo momento. Além disso, não conseguimos armazená-lo, o que significa que temos de coletá-lo sem parar. Fazemos isso por meio do sistema de respiração, ou seja, a gente não tem nenhum sistema em nosso corpo que armazena o gás oxigênio, tá? Então, o que a gente faz? Respira, tá? Constantemente, ó. Eu estou falando e respirando, eu estou falando e captando gás oxigênio, porque a gente precisa a todo instante, tá? Então não tem como a gente armazenar. E aqui a gente vai preencher aqui nosso sistema respiratório, tá? A gente vai responder isso aqui, ok? Se vocês quiserem dar uma pesquisada, tá? Para vocês fazerem, mas vocês podem fazer aqui, ó. Se vocês, na página seguinte, tem falando sobre o sistema, ó. E aí vocês podem ir preenchendo lá. Caso vocês não consigam, a gente preenche na aula ao vivo, mas dá para fazer olhando para esse texto, tá? Que é o texto da página seguinte, 187. Porque ele fala sobre esse sistema, ó. O sistema respiratório começa nas fossas nasais. Então você volta aqui, eu já achei a primeira, fossas nasais. Cadê aqui? Eu volto. Então as fossas nasais, gente, esse primeiro aqui, ó, tá bom? Esse daqui é as fossas nasais, certo? Porque é o primeiro, ó, esse aqui tá mais em cima, mas ó, o risquinho vem aqui, ó. O primeiro elemento que a gente começa aqui é o sistema, tá? Fossa nasal. Depois esse segundo aqui, tá? Aí vem esse segundo aí, fossas nasais, onde o ar é parcialmente filtrado. Esse componente é importante porque contém várias partículas especiais. Em seguida, o ar atinge a faringe, tá? Faringe por onde passa. E aí a gente vai descobrindo o que é a faringe, por onde é, enfim, qualquer um deles. Pode ser que vocês... Aqui, gente, tem todo falando sobre todo aquele sistema, né? O difícil vai ser vocês descobrir qual é qual para saber onde é que vocês colocam, tá? No problema, a gente pode fazer isso na aula ao vivo se vocês não conseguirem, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer isso de forma mais também, você pode pesquisar. Você já acabou a faringe, aí você pesquisa lá, né? Onde é a faringe, enfim. E aí você consegue copiar. Caso não, você vai deixando aí que a gente responde na aula ao vivo, não tem problema, tá? Mas de qualquer forma, leia um texto que ele fala sobre todo esse sistema que está aqui representado nessa imagem, tá? Aí vem, ó, quando estamos resfriados, podemos ficar com o nariz entupido, impedindo a passagem do ar pelas fossas nasais. Descreva o percurso do ar nesse tipo de situação. Aí, gente, acho que esse percurso não tem falando no texto, tá? Mas é simples, todo mundo aqui, eu acho que todo mundo, sem exceção, já ficou com o nariz entupido. E aí, como é que a gente respira? Quando o ar não passa pelo nariz, ele entra por onde? Ele entra e sai por onde? Como é que a gente respira, tá? E aí vocês vão dizer por onde que esse ar passa, tá bom? E o percurso vai ser o mesmo, tá bom? Esse percurso vai ser o mesmo aqui, só vai mudar por onde ele vai entrar, já que o nariz está entupido, ele tem que entrar e sair por outro lugar, tá? E aí vocês dizem por onde o percurso é o mesmo. A B diz o seguinte, ó, para você, qual é o problema de o ar não entrar no nosso corpo através das fossas nasais, tá? Ou seja, quando a gente está com o nariz entupido, o ar tem que entrar por outro lugar, ele não entra pelas fossas nasais, né? Que é o nariz, que é dentro do nariz. Então, qual é o grande problema disso tudo? Qual é o grande problema que tem dele não entrar pelas fossas nasais? Aí você pode, enfim, não tem isso no texto, mas você pode ver qual a importância das fossas nasais aqui, qual é a principal função dela, tá? Onde o ar é parcialmente filtrado. Isso é importante porque o ar pode conter várias partículas, especialmente nas cidades cheias de carros, tá? Ó, ele não diz a resposta, mas ele dá uma ideia muito boa, né? A função das fossas nasais é filtrar o ar que a gente respira, ou seja, ele filtra para a gente não entrar em contato com o nosso corpo algumas partículas que não é para entrar, então para nas fossas nasais, tá? Quando não entra pelas fossas nasais, esse ar ele tem um problema. Qual é esse problema? Ventilando os pulmões. Tem esse texto aqui de ventilando os pulmões. Deixa eu ver se tem questão sobre ele, tá? Ó, esse texto aqui a gente vai dar uma passada, porque é importante, todos são importantes. Acho que vai ter resposta sobre ele sim, tá? Então passa aí. Ó. Como é que funciona essa ventilação?
Durante a reação química, durante as reações químicas que usam o gás oxigênio para obter energia, ocorre a produção de gás carbônico, tá? Que deve ser eliminado. É através dos alvéolos que o corpo libera esse excesso de gás carbônico produzido. Portanto, ocorre uma troca de gás nos alvéolos. O gás oxigênio entra para o corpo e o gás carbônico é eliminado. Essa troca de gás está sempre ocorrendo por meio da ventilação pulmonar. A ventilação pulmonar é composta de duas partes: a respiração, a entrada de ar, e a expiração, a saída de ar. Isso só é possível porque somos capazes de alterar o volume dos pulmões. Quando os pulmões aumentam o seu volume, acaba entrando um ar novo dentro dele. Quando os pulmões diminuem seu volume, uma parte do ar de dentro deles é empurrada para fora, tá? E aí, nosso sistema é bem complexo, né? E muito interessante. Essa alteração de volume ocorre por meio de músculos, entre eles o diafragma, que fica logo abaixo dos pulmões. Quando o diafragma relaxa, ele diminui o tamanho dos pulmões. E quando ele se contrai, puxa a base desses órgãos, aumentando o volume deles, tá? E aqui temos um exemplo bem prático desse sistema. Inspiração, ou seja, entrada do ar quando o ar entra, e expiração quando o ar sai, tá? Aí tem aqui explicando o que os pulmões fazem, ó. Veja que na inspiração, pulmão, tá? Coração, diafragma que fica abaixo. Na saída do ar, veja que ele está mais contraído, tá? Ó, veja o diafragma, como é que ele está aqui na entrada do ar e como é que ele está na saída, tá? Ó, ele empurra os pulmões. Mecanismo de ventilação, tá? E aí vamos nós aqui. Tem a continuação aqui, ó. O pulmão nunca fica completamente sem ar, mesmo quando o diafragma está completamente relaxado. Esse ar mantém os brônquios sempre abertos. Engasgo, ato de engolir um alimento bem complexo e prático, ou seja, engasgado, quando você se engasga, tá? E aí vamos ver o que acontece. Ele vai tampar esse mecanismo aqui, né? Ó, o alimento que provocou engasgo, a língua, né? Hipoglote, faringe, laringe, tranqueia, esôfago. Mecanismo de deglutição, mostrando o fechamento do epiglote, ou seja, quando essa passagem aqui, ó, é tampada. Aí vamos nós. Enumere essa questão aqui é bem... Ó, gente, dá para vocês fazerem essa questão aqui pelo aquele mesmo texto que eu falei, tá? Que é o texto da 187. Por quê? Porque ele fala do sistema respiratório todinho, quando começa até o final dele. Então dá para vocês numerarem, ó. Enumere as estruturas a seguir de forma a mostrar sequencialmente, ou seja, a sequência ou o caminho do ar respiração. Aí vocês vão numerar de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então é de 1 a 7, né? São 7 quadrinhos. Eu vou numerar de 1 a 7, ou seja, o 1 é por onde começa, é onde começa o A, até chegar no 7, tá? Como é que eu sei disso? Vocês podem ver na página 187, porque a página 187 está falando sobre esse sistema aqui, ó, tá? Passei, né? A 187. Aqui, ó, esse textinho aqui da 187 é justamente falando sobre esse sistema, tá? O sistema respiratório começa nas fossas nasais, ó, já deu uma primeira resposta aí. Então vocês vão procurando ler esse texto aí, ó, cada parágrafo é falando de um, tá? Deixa eu ver se tem 7 parágrafos certinho, para ver se é isso mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5, é porque deve ter um parágrafo que fala de 2, né? Mas ele fala de todo o sistema, então dê uma olhada aí que dá para vocês responderem essa questão aqui, tá? De acordo com aquele textinho da 187, beleza? Então vamos nós. Carla costuma conversar enquanto come e quando está fazendo suas refeições com suas amigas, adora contar piadas. Depois do que estudou até aqui, que conselhos você daria para Carla, tá? É meio pessoal essa, tá, gente? Porque cada um pode dar um conselho diferente, mas de acordo com o que a gente já viu sobre o sistema respiratório, sobre a questão do engasgo, tá? O que é que você diria para Carla? Porque a questão de comer conversando, pode ser que você se engasgue, né? E aí é meio perigoso, né? E aí você explica para ela aí, com suas palavras o que você diria para ela.
Carla, não faça isso, Carla, é perigoso. Enfim, não sei o que, é que você vai dizer, tá, pessoal, essa. Mas deu um conselho aí bem interessante para Carla. Em cidades com poluição do ar elevada, muitas pessoas têm problemas respiratórios. Faça uma pesquisa e descubra por que isso acontece, tá? Muito simples, tá, gente? Você só coloca no Google ou em qualquer outro site de pesquisa. Por quê, tá? Porque em cidades grandes, deixa eu ver. Aliás, porque em cidades com poluição de ar, as pessoas têm problemas respiratórios, tá? Só isso. Então você coloca porque em cidades grandes tem mais problemas respiratórios. Simples assim, tá? Não deixem de pesquisar, tá, gente? E aí nós temos aqui agora um diagramazinho, né, que vocês adoram fazer, que é procurar as palavras. Ó, tem as dicas aqui, ó, tá? Tem as dicas aqui, ó. Doença provocada pelos vírus influenza que isso aqui é o 1. Entre os sintomas afeta as vias aéreas. O 1. Qual é essa doença? Eu vou colocar aqui, ó, tá? O diagrama. E aí tem a dica 2. Qual é a dica 2? Tem 2 aí, né? 2 e 2. É porque acontece duas coisas, então, com essa dica aqui, tá? Por exemplo, movimento repetitivo do diafragma. Então, ele causa duas coisas, esse movimento. Então, você vai dizer aqui qual é essas duas coisas que acontecem, tá? A dica 3 Ah, tá. É porque aqui... Aí, beleza. Só 1, 2 e 3, que são as verticais e as horizontais, né? Assim como a asma, essa doença também causa a inflamação dos brônquios. Ou seja, esse é porque tem dois... Cada número tem dois, né? Porque são as horizontais e as verticais. Entendi. Tá? Então, você vai olhar as verticais e as horizontais. Tá bom? Ó. Assim como aí agora são as horizontais. Entupimento das vias aéreas geralmente por alimento. Entupimento das vias aéreas geralmente por alimento. Tá? Lembrando que, gente, as horizontais são essas deitadas, tá? As verticais são essas em pé, tá bom? Só para deixar claro. Vertical. Só para fazer vertical, são as descendo. Horizontais, assim, tá? Só para deixar claro, tá bom? E aí vocês vão procurar essas linhas. Saída de ar involuntária e muito rápida que limpa as vias aéreas. O 2 na vertical, tá? Doença grave, aliás, o 2 na horizontal, tá? Doença grave provocada por bactéria que pode ser prevenida por vacina, tá? Dica 3 na horizontal, tá bom? Vamos nós, próxima página. Essas duas últimas páginas aqui dá para vocês dar uma olhada no modelo um modelo que fizeram aqui. Não precisa vocês fazer, tá, gente, na casa de vocês, até porque não dá tempo, tá? E aí tem que mexer com tesoura, enfim, vocês precisam de ajuda, então não precisa fazer. Mas dá uma olhada nesse modelo como é interessante. Ó, fizeram um modelo do sistema respiratório com a garrafa. Deixa eu ver qual foi o material que ele usou. Garrafa PET de 2 litros, 3 canudos, 3 bexigas, 2 delas devem ter a mesma cor, fita adesiva, tesoura sem ponta. Então ele usou esses materiais aí, ó, e tem um processo aqui direitinho, ó. Fez o sistema respiratório, ó, e aí tem o passo a passo como ele fez. Vamos ver o resultado final? Tá aqui, ó. Aí veja como ficou parecido. Ficou bem parecido, né, com o sistema respiratório. E aqui tem ele um movimento, aquele movimento que a gente fez, que a gente viu dos pulmões, né? Que é o movimento de quando ele enche e ele puxa o ar, fica menor e maior. Esses movimentos aqui, veja que nesse vidrinho aqui ele está menor, tá? E aqui ele está cheio de ar. Quando ele puxa a bexiga aqui, ó, para baixo, ele enche de ar os balãozinhos aqui. Então ficou bem interessante o sistema respiratório feito de garrafa PET, bexiga e outros materiais, né? E aí vamos responder então, que é a última página, tá, gente? Última página. Para cada material indicado a seguir, diga qual a parte do corpo ele representa nessa atividade, tá? Então é só você identificar aqui
o que é que cada material está representando aqui, tá, gente? Por exemplo, a bexiga dentro da garrafa, ela está representando qual órgão aqui? O que ela está representando? Essas bexigas dentro da garrafa, essa e essa, tá? Essa e essa é a mesma, tá, gente? Que aqui ela está cheia, que ela está cheia, que ela está vazia. Então, o que é que ela está representando aí? Você coloca aqui. Os canudos representam quem? Tá? A bexiga inferior, ou seja, essa bexiga aqui, ó, que tem duas bexigas. Ele usou a bexiga para duas coisas. Essa bexiga aqui de baixo, inferior, tá? Tá representando quem? Questão 2 diz o seguinte: o que acontece quando a bexiga inferior é puxada para baixo? Tem aqui na imagem também, ó. Veja que ele puxou para baixo. O que aconteceu com os pulmões? Aqui ela tá normal, aqui ele puxou para baixo. Ó. Veja que as bexigas representando os pulmões, ela mudou, tá? O que simboliza o ato de puxar a bexiga para baixo, tá? Esse ato tem explicando lá naquela parte que a gente viu sobre inspiração e expiração, tá, gente? Essa forma de puxar para baixo aí está representando a inspiração. Você vai dizer, explica um pouco sobre esse movimento, tá bom? Esse ato aí está representando a inspiração, que é quando os pulmões, né, se enche. Quando a gente puxa o ar para dentro, então o pulmão vai encher de ar, né? Então quando a gente inspira, né, que é puxar o ar para dentro, os pulmões se enchem, tá? Depois a gente solta o ar e eles diminuem um pouco, tá bom? Então explica esse movimento aí na 3 e é isso, tá, gente? É uma atividade um pouco grande, né? Porque, como eu disse, a gente precisaria ver esse capítulo parte por parte. Infelizmente, o nosso tempo é curto, tá bom? Então, a gente vai tentar ver ele da melhor forma possível de uma vez só, certo? Então, para isso, eu preciso que vocês tentem responder antes, para na aula ao vivo a gente ter mais tempo de explicar e responder menos, tá? Vocês já vão ter respondido e eu vou só explicar, certo? E aí a gente ganha tempo, ok? Então, vamos a obras. Tchau, tchau. Até a aula ao vivo.